Pessoal, e o IAGR? Fadada a desaparecer? E aí, B, o que você acha? Pô, a gente fez uma live legal lá com a Mariana do IAGRE, né, da SFI Investimentos. Uma live bem bacana. Acho que eles estão demorando um pouquinho, né, para resolver a nova alocação, né? Teve um pré-pagamento importante lá dentro e esse recurso está demorando um pouquinho para entrar em novas operações. Mas, cara, não acho que está fadado a sumir, desaparecer, não. É natural, né, que esses fundos que nascem com um PL menorzinho, de uma casa menos conhecida, tenha que ganhar um pouco de terreno ainda, né, para conseguir crescer de uma forma mais rápida. Né? Eu faço um paralelo lá com a FHI11, né, dos fundos imobiliários, faz um baita trabalho, né, tem uma gestão super competente, alinhada, e pena para crescer, cara. É difícil, sabe? É muito mais fácil, né, quando você tem um canhão de distribuição, como o Danilo fala, né, com XP, com BTG, é outra pegada, tá? Mas é um fundo que vem pagando bem, tem uma tese também bem focada em produtor rural e deve continuar, pelo menos tentando, né, crescer. Acho que essa é a expectativa com o Iagre, não vai desaparecer, não. Tá? Show de bola, né? E é importante, né, assim, pra você até mesmo pra você manter no jogo, né, você crescer, né? Assim, a gente viu lá nos fundos imobiliários ali uma mudança tributária e, Isso. e a mudança tributária ali, ela passou de 50, né, para isenção para 500. Aí isso aí já pegou muito fundo mesmo, assim. E acaba influenciando muito, né? Assim, um fundo pequeno já que deixa de ter a vantagem tributária, como falar no caso lá, né? Assim, isso aí fica mais difícil ainda, né? Ou seja, vai meio que um ciclo não virtuoso, né? O oposto disso, né? Um ciclo vicioso ali, ficando cada vez mais difícil, né? Então você tem que crescer, não tem jeito, por isso que eu sempre falo, né? O marketing é muito importante. Ser comercial não é um crime, né? O marketing faz parte ali da gestão com toda certeza. Cassiano ainda perguntou, com o crescimento do segmento FIAG, vocês acham interessante uma possível fusão entre o Risa Terraço e o RZAG? Cara, assim, essa aí eu vou pegar para responder, se vocês me permitirem. Cara, assim, são ali na mesma casa, né? Inclusive ali a Risa, né? A gente sempre fala que ela, quando ela mostra a cara, quando ela dá a cara ali, né? A pública ali, ela sempre sabe o que ela está falando, inclusive seria interessante a gente tentar chamar ela para falar aqui com a gente, né? Assim, sabe muito, né? Assim, pé no barro, como diria o B, né? E vivem aquilo ali, né? Assim, a última live que eu vi deles, você vê que o cara vive ali, né? A gestão vive ali mesmo, de fato, faz churrasco com, com a galera lá, né? Vai lá no agro e faz churrasco com a galera lá. Então, assim, é uma casa interessante, né? Mas eu acho que no curto prazo, não acho que seria ali, não acho que vai acontecer essa fusão, né? Inclusive, eu acho que cabe a reflexão se seria interessante, inclusive, tá? Assim, porque são duas teses, né? O RZAG lá, né? Tem toda a carteira de CRA. E o Risa Terraz, ele já tem ali uma tríplice estratégia, digamos assim, né? Tem uma estratégia ali um pouco mais diversificada que vou elogiar, tá? Tem que elogiar. Eu sempre critiquei muito o relatório do Risa Terraz, sempre fiz vídeo no canal aqui sobre o Risa Terraz, porque o pessoal às vezes nem entendia o que estava acontecendo lá dentro do fundo, né? Ficava surpreso com algumas coisas, mas eles estão explicando melhor lá no relatório, tá? As estratégias deles. E as estratégias deles são muito específicas, né? Inclusive ali, até com crédito pré-fixado, né? De certa forma, bem interessante. Agora eles estão tentando pegar um pouco mais a parte ali do risco, né? A parte do equity ali, tentar dar uma turbinada maior também. Mas aí tem uma estratégia um pouco diferente, né? O Risa Terraz, eu gosto, tá? Dessas estratégias diferentes do mercado. Por isso que eu gosto até de fazer vídeo sobre Risa Terraz, né, que eles não aparecem muito para explicar para o pessoal. Acho que são estratégias diferentes aí. E eu, para ser sincero, tá, Cassiano, assim, eu não gostaria de ver a estratégia do Risa Terraz deixando de existir, sabe? Eu gosto dessas estratégias diferentes. Gosto mesmo, assim, né, de ver coisas, opções diferentes para a gente colocar na nossa carteira. Então, eu, Daniel, não acharia interessante ter essa fusão, né, assim, por causa das diferenças mesmo estando dentro da mesma casa ali, tá? Agora, o Risa Terraz ali, né,
indo mais para o lado dos fiagros, né, fazer uma assembleia, chamando e tudo mais, né, assim, uma pergunta interessante que deriva da sua a gente vai ter no futuro FIIs do agro ou só fiagro? Né, assim, aí eu já entraria na sua pergunta, tipo assim, eu acho que seria interessante ter só fiagro e não FII do agro, né, aí sim, aí uma pergunta bem interessante que viria ali da sua pergunta, né. Não, concordo 100%, cara. Não acho interessante a fusão, não. Acho que são estratégias distintas e é legal ter essa diversificação de opções de investimentos, cara. Então, não acho que deveria rolar esse tipo de fusão, não, tá? Show de bola. Existem fiagros high grade? E aí, Danilão, você que vai fazer uma live aí semana que vem aí. Não, no meu entendimento, sim. Acho que o BBGO acaba se aproximando de ser, no meu entendimento, um dos mais agresivos do mercado, né? Assim, ativos muito óbvios, assim, de empresas mais consolidadas no mercado, boa governança, sim, boa liquidez. Então, acaba sendo o ativo que eu enxergo ser mais high grade. Até mais também aquilo, né? A turma precisa saber dessa relação risco-retorno. O que o BBGO quer entregar? CDI mais 1%. A gente está falando aqui de algumas pessoas que não quer receber 13, né? Se 13 estava ruim, imagina. Sim, melhor dizendo. Se hoje vem 12,75 está ruim, e quando caiu na última reunião também estava ruim, entenda, você vai receber basicamente o que a gente tinha na última reunião de somente Selic. Então, é um ponto de entender. CDI mais 1, naturalmente, eles têm a possibilidade de conseguir uma entrega maior, até porque ele fica muito descontado, né? Assim, historicamente descontado do valor patrimonial. Mas aí é um ponto. Então, respondendo a pergunta, existe fundo high grade. E para mim, o high grade é o que segue a mesma linha do BBGO no quesito. Diversificação, empresas mais óbvias e também com boa governança e liquidez do papel. Só que isso, naturalmente, tem um preço. Não tem liquidez por... Cara, relação risco-retorno, né? É fundamento, relação risco-retorno. Se o risco está muito baixo, o retorno, naturalmente, vai ficar baixo. A não ser que, eventualmente, haja aí um erro de precificação em dado momento ou uma pressão por algum estresse de crédito, como foi lá no caso da Americanas. KNCA teve um time. Não foi assim, uma coisa... A gestão foi muito sagaz em fazer... Não tinha como prever. Assim. A loja americana deu BO logo no começo do ano. Foi quando ele estava finalizando loja americana. Loja americana deu o problema de crédito no começo do ano. Foi quando ele já tinha terminado de finalizar lá a emissão. Estava com o bolso cheio de dinheiro e o mercado resgatando tudo que podia dos fundos abertos. Então, não foi uma... Não estou dizendo que a gestão foi ruim. É ruim. Foi ou é ruim. Só que ali foi uma questão muito, muito favorável, né? A economia foi favorável àquele fundo. Então, respondendo a pergunta, tem. E lógico que quando a gente vê que tem, precisa aceitar também um retorno muito menor. E aí, Becker, complementar? É isso, cara. BBGO acho que é o principal representante. Dentro, eu sempre falo, né? O grosso dos fiagros são aquele espectro middle risk, né? Talvez dentro desse espectro middle risk faça mais sentido a gente buscar quem seria, eu gosto de categorizar assim, talvez seja um preciosismo, mas eu gosto. Quem seria o middle risk baixo, né? Aquele que está num limiar entre o high grade e o middle risk mesmo, né? Eu atualmente vejo o JGPX nessa categoria, né? O que mais se aproxima, bem focado em crédito corporativo, boa parte do portfólio em empresas que tem um pouco mais de testagem no mercado de capitais. Acho que essa é a grande... O olhar do investidor deveria estar aí. Porque, assim, de fato, até quem nem sabe o beabá de fiagro vai falar para você, o único fiagro high grade é BBGO,
porque ele viu outras pessoas falando, né? Como o Danilão falou. Às vezes o cara ouve alguém falando e replica, né? E com todo respeito a quem faz isso, às vezes o cara não tem tempo de estudar tudo e beleza, né? Aqui a gente está se dispondo a aprofundar e trazer uma informação mais apurada para você. E aí, é esse o questionamento que eu acho que você e nós, investidores de Fiagro, devemos garimpar, né? Onde é que está a melhor relação risco-retorno? Entendeu? De repente, tudo bem, o Fiagro do BBGO é de fato o menor risco e o menor retorno. Beleza. E onde tem assimetria nos Fiagro? Né? Acho que é aí que está o grande pulo do gato. Show de bola, né? O Thiago já falando, né? Para a gente tentar trazer o Tassiano aqui para falar do mercado agro como um todo, né? Em relação a high grade, não vou me estender muito, né? Que a gente estava ali com a ideia de fazer uma live bem curtinha de 1h30. A gente está pegando bastidores aí. Já. Mas, cara, assim, uma coisa que eu queria complementar também é que risco envolve também diversificação e tamanho, né? Então, isso aí, inclusive, às vezes o mercado utiliza aí de má fé disso, né? Que nem eu sempre dou o exemplo lá da crise do subprime, né? Foi exatamente isso, né? Assim, fazendo um paralelo. Que é isso, né? O que era a crise do subprime, né? Assim, pegava papel podre, colocava um tanto de papel podre dentro de uma caixinha de envelope e aumentava ali a nota de crédito, né? Isso que foi a crise do subprime. Mas tirando esses extremos, que foi lá no caso lá, né, dos Estados Unidos, a diversificação é muito interessante. Inclusive, eu concordo muito, estava vendo uma live do Medeiros, que fez uma live legal com a gente aqui esses dias, falando do próprio HCTR sobre isso, né, que assim, era um fundo muito high yield, né, muito arrojado, que ele estava indo no caminho oposto da diversificação. E aí, foi aí que eles começaram a questionar e tudo mais, né. Então, uma coisa que eu falaria para o pessoal que, né, assim, a maioria daqui que está aqui, imagino que não esteja iniciante, mas que se fosse, né, iniciante, seria ali olhar tamanho, diversificação também, eu acho que conta bastante os fiagros, né, e eu acho que isso aí abaixa o risco, né, como um todo, né, diversificação, tamanho, uma casa grande ali, eu já falei, né, que eu gosto, por exemplo, do risco de crédito da Quineia, por exemplo, no KNCA, né, por causa da estrutura mesmo, né, então, assim, o próprio BBGO, né, assim, estrutura por trás, ele é gigante, né, assim, não apenas pela estratégia, né, mas a estrutura também é muito interessante, né. José, já membro nosso aí, já falando que acham se aparece fiagros de FOF